Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados. O problema é que quando a palavra de Deus diz aí, nos amou, a gente se esconde no meio de todo mundo. Mas se você fosse a única pessoa neste mundo que tivesse pecado, a única, você poderia dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que me amou, quando eu ainda estava morto por causa dos meus pecados, Ele me deu a vida com Cristo. É por graça que Deus me salvou. Nós podemos dizer isso assim com toda a propriedade. Agora veja, se nosso Senhor deu a vida a você, quando você ainda estava morto por causa dos seus pecados, o que Ele não fará com você agora, que está na comunhão, está na amizade de Deus? Você que traz em si o selo do Espírito Santo, você cujo corpo o Espírito Santo habita desde o dia do seu batismo, porque o Espírito Santo habita o seu corpo. O Espírito Santo não habita apenas a sua alma. O Espírito Santo habita você por inteiro, habita seu corpo. Se quando nós estávamos mortos por causa do pecado, Deus veio em nosso socorro, em nosso auxílio e nos ajudou, o que Ele não fará por nós agora, que o seu Espírito mora em nós? Deus ama você e está cuidando de você, e a sua segurança está nas mãos dEle. Precisa confiar. Nós estamos vivendo um tempo de muitas inseguranças. Ontem, no Sorrindo para a Vida, eu ficava aqui impressionado, enquanto a Mariana, que estava ali no Twitter, ela dizia que ontem nós tivemos a participação de uma criança de 6 anos de idade, enfrentando a síndrome do pânico por causa do medo das enchentes. Nós estamos num tempo de muitas inseguranças, um tempo de instabilidades, não é? Na natureza e também socialmente. As mudanças estão sendo muito rápidas, as coisas estão correndo muito, e algumas dessas mudanças não é para melhor. Então o coração fica aflito, a gente fica desgastado, a gente olha para este mundo e pergunta, meu Deus, aonde é que isso vai parar? Nos sentimos perdidos e muitas vezes olhamos para este mundo criado por Deus e bom na sua natureza, porque a natureza do mundo é boa, Deus a criou boa, Deus não criou nada ruim, Deus não fez nada pelas metades. Mas nós olhamos para este mundo às vezes e vem aí na garganta um nó, e até com vontade de chorar a gente diz, meu Deus, esse nosso mundo está perdido. Esse mundo tão amado por Deus, tão amado ao ponto do Pai do céu enviar o seu Filho por amor a Ele, como este nosso mundo está perdido. Só que quando a gente sente essa angústia dentro do coração, nós voltamos à palavra de Deus e ela nos reanima, ela nos encoraja, porque para Deus nada está perdido. Para Deus este mundo não está perdido. E nesse tempo de graça, esse tempo de quaresma, a gente não somente relembra, a gente revive e toma posse com todas as nossas forças da solução para este mundo. Jesus morto e ressuscitado é a solução de Deus para esse nosso mundo perdido. Ele é a nossa solução, não tem outro caminho. Por que às vezes a gente sente a tentação de perder a esperança? Por que nós também nos sentimos muitas vezes perdidos? Isso acontece todas as vezes que nós tentamos nos assegurar em um outro que não nosso Senhor Jesus Cristo. Só nos foi dado um nome pelo qual nós podemos ser salvos. A salvação vem de Deus, gente. A salvação vem do céu. A salvação tem nome, é Jesus. Ele é o caminho. E quando se diz que Ele é o caminho, não é simplesmente imaginar uma estrada, uma via larga para o céu e pensando assim, quem vai ali dando seus passos em cima de Jesus vai chegar no Pai. Ele é o caminho porque ensina o caminho.
Ele é o caminho porque Ele mostra por onde ir. É a primeira vez que você está vivendo. E neste mundo eu lhe digo, é a única também, não tem outra vez. Você não vai voltar. É a primeira vez que você está vivendo. E quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, não é raro a gente acertar, mas também errar e errar muito. Quem quer acertar na vida precisa seguir aquele que é o vivente. Precisa se colocar no encalço de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho porque Ele ensina a viver. Não há outro nome dado aos homens para a nossa salvação, senão nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Isso que está magoando os nossos corações, isso que está atormentando a paz dos cristãos, daqueles que têm fé, que querem viver uma vida digna, honesta, uma vida com uma moral clara, definida, porque a moral ela opera em favor da vida. Por que o ser humano tem uma moral? Para distinguir entre o bem e o mal e fazer o que é bem. E o bem é a vida e o mal é a morte. E quando nós vamos vendo as decadências no nosso coração, nós ficamos pesarosos. Mas eu lhe digo, Jesus é o único que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Se nós queremos a transformação deste mundo, nós precisamos nos santificar. Só tem um jeito de você fazer esse mundo mais santo, é você se tornar mais santo. Uma alma que se santifica, santifica o mundo inteiro. E olha, você não vai caminhar sozinho. Quando você tiver segurança do que você quer e quando você se colocar no encalço do bem, outros te seguirão. Você vai ver que outras pessoas vão se unir a você nesta empreitada pelo bem, nesse caminho de honestidade, de santidade. Tem muita gente boa lutando pelo que é certo. Mas além de lutar, nós precisamos começar a dar testemunho do bem. Nós tivemos no Auditório São Paulo um encontro com o Dom Cláudio Gomes, e naquele momento ele dizia para nós da importância de nós testemunharmos o bem. Uma das perguntas que fizeram, e ele dizia, nós precisamos proclamar, é certo, é justo, a gente dar testemunho das boas obras, para que as pessoas, vendo estas boas obras, glorifiquem a Deus. Dão glória a Deus ao perceber que existem pessoas de bem. Então, nós que queremos fazer o bem, precisamos também aprender a dar testemunho do bem para que outros se sintam motivados, entusiasmados e se encorajem a fazer a mesma coisa. Mas é claro para nós uma coisa: quem tira o mal deste mundo, quem tira o pecado do mundo, o único capaz de vencer o maligno, de vencer a Satanás, é nosso Senhor Jesus Cristo. E venceu. E é vitorioso sobre todo o mal, suprimindo assim todas as consequências do pecado. Nós trazemos em nós essas marcas, as marcas dos nossos erros, dos nossos pecados. Está forte em nós a inclinação para o erro? Sim, mas já está vencida. Porque em sua cruz, nosso Senhor Jesus Cristo matou o que nos matava. Matou o mal que nos destruía. Na sua cruz, Jesus deu a sua vida por nós. Mas na sua ressurreição, Ele deu a sua vida a nós. Na sua cruz, Jesus morreu no nosso lugar. Mas no momento em que Ele ressuscitou, Ele nos abriu a possibilidade de vivermos a vida no poder do Espírito Santo. De vivermos a vida segundo Ele. Com a sua paz, com a sua alegria, com a sua sabedoria, com a sua força, com o seu poder sobre o mal. Na cruz de Jesus morreu o nosso pecado. Foi destruída a morte. E em sua ressurreição, nosso Senhor, Ele nos encheu de uma vida abundante para que nós vivamos como filhos de Deus. Nós não precisamos mais viver apartados de Deus. Nós não precisamos mais viver debaixo do complexo da culpa, tomados de um remorso,
quando o Senhor nos concede a graça de, pelo arrependimento, começarmos uma vida inteirinha nova, vida que Jesus conquistou para nós. Nós não vivemos na indigência espiritual. Todo bem, toda graça está à nossa disposição em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso há 2000 anos, já agora 2000 anos. Há 2000 anos nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou por sua morte e por sua ressurreição. E Ele é a única e a verdadeira esperança para o homem e para esse mundo no qual nós estamos vivendo. Se você pensa assim, existe uma esperança? Existe. Qual é a nossa esperança? É Cristo Jesus. No passado, muitas pessoas falando de nosso Senhor Jesus Cristo ficavam felizes por, na morte de Jesus, estar presente ali o instrumento da cruz, pela madeira. E eles diziam que a cruz foi a tábua de salvação na qual nós podemos nos apoiar para não naufragarmos definitivamente. Pela madeira da cruz, nós fomos salvos do naufrágio espiritual. A cruz nos salvou. Jesus é o nosso salva-vidas. Ele já fez tudo o que era preciso em nosso favor. A sua salvação, ela é para mim, ela é para você, e é para esse dia de hoje, é para cada um de nós. E como é bom quando nós, olhando para esta palavra, nós tomamos posse disso, sabendo que era verdade. Eu estava morto por causa dos meus pecados e das minhas transgressões, nas quais eu andei outrora, seguindo o mentor, e aqui a palavra mentor e mentalidade vem do mesmo lugar, seguindo o mentor e a mentalidade deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente age nos rebeldes. Nós todos também fomos deste número, rebeldes. Rebeldes a Deus, rebeldes à família, trazendo no nosso coração uma rebeldia contra a vida, abandonando-nos a ambição da nossa vida na carne, satisfazendo os nossos desejos na carne e seguindo os nossos propósitos, os propósitos do nosso pecado. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. A ira por quê? Porque o pecado se volta contra aquele que peca. A palavra de Deus, ela nos dá essa garantia. Quem peca vai encontrar a morte. O salário do pecado é a morte. É o próprio pecado quem nos assalaria. Ele é quem nos dá a paga pelo mal que nós cometemos. E quem caminha no mal vai se deteriorando, vai se degenerando e na sua natureza se tornando destinado à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que amou você, quando você ainda estava morto por causa do seu pecado, Ele deu a vida a você com Jesus Cristo, nosso Senhor, e gratuitamente, de coração, porque te ama, nosso Senhor te salvou. E Ele que te salvou, porque você já recebeu essa graça de Deus, não mudou. Jesus é o mesmo que na cruz morreu por nós, continua vivo ao nosso lado. Aquele que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo está ao nosso lado. Aquele que curou os enfermos, que ressuscitou quem estava morto, Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso favor. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, ganhou a vitória sobre o pecado e sobre todo o mal deste mundo e continua vivo, ostentando a sua vitória e oferecendo esta vitória a mim e a você.